Dando continuidade ao nosso curso intensivo de teologia, vamos estar caminhando para o final desta panorâmica dos livros históricos. Hoje vamos estar falando sobre o livro de Esther. O livro leva o nome de sua figura principal, Esther, que quer dizer estrela. Originalmente recebeu o nome persa de Hadassa. Embora desconhecido, há quem atribua o livro a Esdras e Neemias, apesar de que o estilo literário não se pareça com nenhum destes. O Talmud atribui a autoria à grande sinagoga que tinha como presidente Esdras. Neste caso, ele poderia ter colaborado com o livro. De todas as sugestões, a que prevalece é a de que Mordecai tenha sido o autor do livro. Esther dá uma cobertura histórica que vai de 483 a 473 a.C., e os seus acontecimentos encaixam-se nos capítulos 6 e 7 de Esdras. Deve ter sido escrito após a morte de Xerxes, que se deu em 465 a.C., e foi escrito para encorajar os judeus dispersos no império e estimular aqueles que regressariam entre 457 e 444 a.C. Bom, a data do livro é 460 a.C., aproximadamente. Com relação ao conteúdo do livro, vamos falar um pouco sobre o rei Assuero. Assuero foi rei da Pérsia e, depois de divorciar-se de sua esposa favorita, chamada Vashti, escolheu Esther, prima de Mardoqueu, como rainha. O primeiro-ministro Ramã, irritado pelo desdém de Mardoqueu, obteve do rei um decreto ordenando o extermínio dos judeus. Esther habilmente conseguiu promover a queda de Ramã, cujo lugar foi ocupado por Mardoqueu, bem como a publicação de um edital, pelo qual, sem abrogar o anterior, permitia-se aos judeus dar morte aos seus inimigos. Para perpetuar a memória deste acontecimento, instituiu-se a festa de Purim. O autor vivia uma época em que o povo judeu, depois de salvar sua religião da aniquilação planejada por Antíoco Epifanes, havia tomado a ofensiva contra os pagãos. Primeiro para conseguir a sua independência política e depois para estender o seu território. Esther era um convite a uma guerra de conquista e rechaça. A história nos conduz a uma matança em massa de não-judeus e a celebração anual desta carnificina. A festa de Purim, conforme está registrado no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 7, e também no capítulo 9, do versículo 19 até o 32, possivelmente uma festa de origem persa, não tinha, a princípio, caráter religioso, mas um caráter social e patriótico. O autor escreveu o seu livro para manter viva a lembrança do dia no qual o plano de Ramã foi invertido para a glória dos judeus e ruína dos seus inimigos. Neste tempo, o Império Persa mantinha 3 capitais, Suzã, Babilônia e Persépolis. Em Suzã estava a casa de verão do imperador, localizada a 400 quilômetros da Babilônia, e onde também Daniel morou durante o reinado de Belsazar. Isso está registrado em Daniel, capítulo 8, versículo 2. Embora a grande maioria dos judeus já tivesse voltado para a Palestina 60 anos antes, muitos ainda estavam dispersos pelo império, que, diga-se de passagem, dispensava-lhes um bom tratamento. Os persas, que venceram os babilônios, conseguiram conservar o seu império por um período de 20 anos de paz. Suas fronteiras iam da Índia até a Europa. Nesse tempo, a língua oficial, tanto para o comércio quanto para a política, era o aramaico. No tempo do rei Assuero, o Império Persa chegou ao seu auge. Em 480, ele envia tropas à Grécia com o propósito de conquistar e anexar a Península Grega ao território persa. E assim como seu pai, 10 anos antes, do imperador Dario, não conseguiu atingir o seu objetivo, ainda que capturou Atenas, destruindo a Acrópole. Essa derrota ocorreu no tempo de Esther. Os gregos
Eles tinham uma profunda sede de vingança contra os persas, e logo que Alexandre o Grande saiu às grandes conquistas, saqueou e queimou a Persépolis, uma das 3 capitais, em 331. Surge daí o Império Greco-Macedônio. Assim como já vimos em Esdras e Neemias, esse foi um período de pouco progresso espiritual para a nação de Israel. Os judeus dispersos se deixaram influenciar grandemente pelas religiões dos povos com os quais viviam em sua dispersão. O zoroastrismo, praticado pelos persas, conseguiu fazer sucesso entre o povo de Deus. Esther está num plano inferior a Daniel. A religião ética não tem lugar neste livro. Seus personagens não mostram aspirações ou convicções religiosas. Os judeus se distinguem dos pagãos em que têm leis peculiares, as quais, não obstante, estão prontos a menosprezar quando lhes servem aos seus fins. No capítulo 3, versículo 8, nós lemos a respeito desta distinção dos judeus. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Já no capítulo 2, versículo 9, a gente vai ver, então, essa postura dos judeus de enfrentar a própria morte, caso fosse necessário para manter a sua integridade com o povo. Então, aqui no capítulo 2, versículo 9, e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres, né? Então, Esther, ela precisou menosprezar alguns dos seus posicionamentos, né? Para que pudesse alcançar um fim maior, que era a libertação do seu povo ali naquela situação. O ensino moral do livro pode sintetizar-se no mandamento: ama a tua parentela e odeia os teus inimigos. O indivíduo judeu deve desprezar sua própria vida quando está em jogo a existência nacional. Capítulo 4, versículos 13 a 16. O poderio dos judeus e a destruição dos seus inimigos são os supremos ideais morais do livro. A falta de elementos religiosos e os conceitos morais completamente opostos aos de Jesus podem explicar por que este livro nunca é citado no Novo Testamento. Entre os judeus, porém, era muito popular, por essa razão foi incluído no cânon do Antigo Testamento. Este livro explica, de certo modo, por que os elevados ensinos espirituais e éticos de Jesus encontram tão profunda oposição nos círculos representativos do judaísmo. O que conhecemos hoje como antissemitismo tem suas raízes no livro de Esther, pois é nele que deparamos com uma campanha assintosa para acabar com os judeus como nação. Esta campanha nasceu de um ódio mortal no coração de Ramã, o primeiro homem do rei Assuero, ao não receber honrarias do judeu chamado Mordecai, que se assentava diariamente à porta do palácio real, conforme o capítulo 3, versículo 6. Mas não foi só por isso. Provavelmente ele era um agagita. Agagita vem de Agag, rei dos amalequitas. Esse povo foi o pior inimigo de Israel em toda a história. No capítulo 3, versículo 1, está escrito: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então Ramã foi exaltado. Em 1 Samuel 15, de 2 a 9, e também os versículos 32 a 33, nós vemos esse confronto entre os judeus e Agag. O antissemitismo vai além do antijudaísmo, porque trata os judeus como criminosos. O livro de Esther apresenta ambos. Ramã, em seu ódio mortal aos judeus,
induziu o rei a destruí-los com base nos seus hábitos e suas leis. Então, nós vamos ficar por aqui no nosso curso, né, nessa aula de hoje, mas vamos estar voltando em breve para encerrarmos o livro de Esther e também todo esse aspecto aí dos livros históricos, o estudo panorâmico dos livros históricos. Você poderá estar acessando os nossos estudos em áudio no nosso site, no nosso canal Palavra Viva. E também você poderá acompanhar os estudos deste curso na nossa fanpage Palavra Viva no Facebook. Nós agradecemos imensamente a sua atenção em nos acompanhar neste curso. Que Deus o abençoe, que a graça extraordinária do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e de toda a sua família nesses dias. E que a revelação da palavra de Deus seja verdadeiramente o grande objetivo desses estudos, né? E que essa palavra possa abençoar a sua vida. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.